Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Holy Money. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de como foi meu primeiro investimento. E além disso, eu vou explicar para vocês também a diferença entre preço e valor. E eu já peço desde já que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que os próximos vídeos também cheguem aí para você. Então bora pro vídeo, roda a vinheta. Really money, whoa, whoa, really money, whoa, really money, whoa, whoa, really money, whoa, really money, whoa, whoa, really money, whoa, really money, whoa, really money, whoa, whoa. Começando então pela minha experiência quando eu fui começar a investir. Confesso para vocês que depois de arrumar a casa, né, então trabalhar aquela questão do planejamento financeiro, orçamentos, vou até deixar um vídeo aqui que eu comento sobre planejamento financeiro, tá? Mas basicamente, depois de arrumar a casa, eu comecei a estudar bastante sobre investimentos e de forma bem conservadora. Tive muito medo de perder dinheiro ao começar a investir. E eu acredito que isso seja uma sensação geral aí para quem está começando a investir. Então, eu estudei bastante, uns 3 a 6 meses, para depois fazer minha primeira transferência para a minha corretora. Então foi dessa forma, eu primeiro estudei, que é o caminho mais adequado, para depois começar a investir. Hoje em dia as pessoas fazem o caminho inverso, elas começam a investir e depois buscam por conhecimento. Só que esse tipo de atitude pode te causar prejuízos. Ao você investir em algo que você não conhece, não sabe explicar para alguma outra pessoa, isso pode trazer benefícios caso esse ativo suba, mas se ele descer você não vai saber, né? Se ele te trouxer prejuízos, você não vai saber o porquê que aquilo aconteceu. Então basicamente é isso, eu recomendo veementemente que vocês, antes de investir em qualquer coisa, busquem o mínimo de conhecimento possível. Não precisam se tornar especialistas, assim como eu, especialista em investimentos, mas basicamente você tem que entender como é que funciona a dinâmica daquele investimento, para que se você passar por alguma oscilação naquele investimento, você não vai sacar o dinheiro, ou se sacar o dinheiro vai saber o porquê que está sacando. Então basicamente foi isso, eu comecei estudando, aí depois eu comecei em renda fixa. Hoje eu sei que renda fixa agora, né, quando o vídeo está sendo gravado em março de 2021, renda fixa não é tão atrativa, só aquelas de longo prazo que estão começando a se tornar, mas basicamente é isso. Comecei investindo em renda fixa, onde são investimentos mais seguros, protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e depois fui evoluindo. Depois tirei um pouquinho dos investimentos em renda fixa e aloquei em fundos de investimento, renda fixa, multimercado, fundo de ações. Então eu terceirizei, né? Quando eu ainda não tinha conhecimento suficiente para investir por conta, eu terceirizei, né, esses meus investimentos para fundos de investimentos, para gestores, né, dos fundos de investimento dessas várias classes. Então aí eu trouxe a diversificação, que é muito importante nos investimentos e que eu recomendo que você comece fazendo desde o começo. Uma boa diversificação, né, para evitar riscos elevados e também aumentar as chances de boas rentabilidades. Tá? Então foi isso. Depois que eu angariei ainda mais conhecimento, que eu fui começar a investir em fundos imobiliários, né? Comecei a receber os benditos dividendos que todo mês cai para mim. Eu recomendo para você que estude um pouquinho sobre fundos imobiliários e diversifique seus investimentos em fundos imobiliários, porque isso é sensacional, você gerar uma receita passiva, além de servir também, né, essa receita que vem dos fundos imobiliários para você rebalancear a sua carteira de investimentos. Então isso, obviamente, né, essa metodologia de investimento eu fui desenvolvendo com o tempo. Então foi isso. Depois de fundos imobiliários, comecei a estudar sobre ações e depois comecei a investir definitivamente em ações propriamente ditas. Tirei o dinheiro dos fundos de investimento e passei a alocar por conta. Então essa foi minha jornada nos investimentos. Eu comecei estudando, depois eu investi em renda fixa, depois eu terceirizei ali para fundos de investimentos de várias classes, depois eu comecei a investir em fundos imobiliários e depois eu fui investir em ações. Pretendo também agora estudar um pouquinho de opções, derivativos e tudo mais, dolarizar ainda mais meu patrimônio, né? Ter uma reserva de valor através de ETFs, de ouro, de dólar, né? Fundo cambial, são outras classes de ativos aí, mas são importantes para você proteger seu patrimônio, tá? Contra grandes oscilações, principalmente na moeda brasileira. Então,
esse foi um ponto, né, essa minha evolução na jornada dos investimentos, e busco estar, né, mais adentrado, mais alerta das notícias e fatores econômicos para tomar as melhores decisões. E agora, falando de preço versus valor, isso se aplica bastante quando você investe em ações. Preço é o quanto você paga, valor é aquilo que você recebe, é aquilo que a empresa proporciona para você, investidor, e para a sociedade. Então o preço é o valor que está ali na tela do seu home broker, né? que muitas vezes não quer dizer muita coisa, na minha opinião, por ser buy and hold, né? Essa metodologia de investimento de longo prazo. O que me importa é o valor da empresa, é o lucro que ela gera, o impacto positivo que ela tem na sociedade, a governança corporativa da empresa. Então são alguns fatores, além do preço, obviamente que o preço não pode ser deixado de lado, mas sim, eu foco no valor que a empresa gera. Então, preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Acho que isso é bacana vocês terem em mente quando vocês começarem a investir, ou se já investem, passarem a refletir sobre isso, porque faz total diferença, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho da minha jornada dos investimentos e essa diferença entre preço e valor, tá? Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, né, de deixar seu comentário aqui se você concorda, né, com essa relação de preço-valor, e se você quiser deixar algum fato interessante aí sobre sua jornada nos investimentos, deixa aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos, para que eles vejam que não é impossível começar a investir, não é difícil, né, não é um bicho de 7 cabeças. Você só tem que ter cautela, porque dinheiro ele é difícil de fazer, porém muito fácil de perder. Então fique esperto, tá? E é isso aí, espero que tenham gostado. Um grande abraço.